Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente conversar sobre a lunação de Câncer. Ela começou no dia 21 de junho com um eclipse do Sol em 0 de Câncer. O auge dessa lunação também vai ser com um eclipse. A lua cheia de 5 de julho, ela vai ser eclipsada. O grau do eclipse, 13 de Capricórnio. Vamos começar falando do eclipse do dia 21. Aqui, Sol e Lua na casa 12 do mundo, fazendo quadratura com Netuno e Marte na 9. Vamos lá. Esse eclipse, como todos os eclipses, ele vai revelar algo. Essa revelação envolve a questão do ficar em casa. Podemos dizer que envolve a questão sanitária? Sim. Envolve ações a respeito da questão sanitária? Sim. É importante a gente atentar para uma coisa, várias coisas na verdade, aqui envolvidas na casa 12. A casa 12, ela é uma casa de bastidores. Ela é a casa natural de Netuno. Netuno está domiciliado. Por isso que a gente está vivendo um quadro como esse. O fato de Sol e Lua estarem aqui na 12, e depois eu vou falar a respeito do Mercúrio retrógrado, significa para mim um reforço para o tal convite do ficar em casa. Ficar em casa, ele é uma medicina. Quando eu digo medicina, eu estou fazendo referência a uma maneira como os nativos falam. Para eles, medicina é tudo aquilo que cura, não necessariamente remédio. Existe o aspecto sanitário da questão, mas não é a única cura de que precisamos. A gente precisa de uma cura que envolve a introspecção, que a casa 12 pede, especialmente em Câncer. A Lua está domiciliada aqui e ela fazendo relação com Netuno, só existe um reforço da questão. O ficar em casa, ele é um convite do alto. Aqueles que não entenderam, que ainda estão numa resistência, podem ter descobertas desagradáveis. Essas descobertas, elas não dizem só respeito à questão sanitária propriamente. Elas dizem respeito a questões ocultas que acontecem nos bastidores do mundo. Essas são as revelações. As revelações que a gente vai ver a partir desse eclipse têm conexão com a questão sanitária, mas também nós vamos ver a revelação de questões que envolvem espiritualidade, religiosidade, filosofia de vida, ensino, artes, forças armadas. As forças armadas aqui como personagens, vamos dizer, como figuras relevantes. E não adianta a gente ficar tecendo agora juízo de valor. A gente não tem todos os dados.
Existe um benguicismo aqui nesse mapa? Sim. Agora, esse benguicismo, ele não é só das autoridades, ele é também da população. Toda a humanidade, ela está travando contato com uma antiga consciência bélica que fez sentido durante muito tempo. O convite do alto para um resguardo, ele vem para oferecer uma medicina para males do espírito. Eu diria, inclusive, que o tal do ficar em casa e a interiorização são a ação. Existe toda uma resistência que se conecta, claro, ao lado negativo do Marte. No entanto, o convite é olhar para dentro. Os eclipses, eles também propiciam isso. Na verdade, eles fazem um convite para dentro para que depois tenhamos resultados externos. Quando eu olho o Mercúrio retrógrado aqui na 12, primeira coisa, eu considero prematura a questão de abrir o comércio agora. É lógico que isso tem que ser adaptado às realidades dos países. No entanto, esse mapa aqui é o mapa mundial. Casa 12 do mundo. Extremamente precipitado, porque nós não temos dados suficientes. Nós não sabemos de tudo. Inclusive, a atuação do Mercúrio aqui, Mercúrio retrógrado, ele vai ficar retrógrado até dia 11 de julho. Nesse cenário de casa 12, ele vai trazer à tona informações a respeito do passado que simplesmente passaram despercebidas pelos narizes das pessoas. Não são novas notícias, são notícias relativas a acontecimentos de antes. São notícias vindas do passado. Relacionadas ao quê? Relacionadas aos plenos poderes, como eu vinha chamando, que eu acho melhor chamar de podres poderes agora, né? Porque já tá tudo bem claro, né? Notícias relativas aos podres poderes que a gente tem que observar que estão aqui na casa 6, a gente já vai falar sobre isso. E também notícias relativas ao quadro sanitário em si. No entanto, são notícias positivas. Então, observem, a gente vai ter notícias positivas com relação ao quadro sanitário, mas teremos notícias desafiadoras, no mínimo, né, com relação aos plenos poderes. Os plenos poderes, que aqui também representam a própria questão da desconstrução de estruturas que o cenário sanitário causou, né, propiciou. A gente pode ter as nossas próprias opiniões, mas a gente tem que reconhecer que está acontecendo uma desconstrução, né? Essa desconstrução, né, vem sendo bradada, né, pelos podres poderes, né, que vestiram a roupa do ficar em casa, que na verdade é um comando do alto, mas eles tomam, né, o comando como se fosse seu. Aqui na casa 6, que é a casa de Virgem, casa dos hábitos,
há uma tentativa de quê? Normalizar, né? É o, entre aspas, novo normal. Olha o novo normal agora que vocês vão ter. A gente vai ter notícias com relação a esse novo normal, né? Aspectos do passado que interferem no presente e que vão vir à tona por conta de informantes. Eu tenho chamado Mercúrio de informante, né? E entendam essa palavra informante de um jeito bem geral, tá? Os informantes como agentes, né? Agentes reveladores. E aqui, um eclipse na consciência em si. As emoções das pessoas vão estar falando mais alto. Há uma necessidade de se observar as emoções, de procurar extravasar as emoções através do autoconhecimento, do estudo, da meditação, da filosofia e da espiritualidade. Um uso saudável dessas ferramentas, aliado ao entrar para dentro, são a medicina. Ainda são a medicina que está sendo pedida pelo alto. Aqueles que entram em negação e que se rebelam contra isso, que entram em contato com uma energia negativa do Urano, por exemplo, não estão conseguindo ver a realidade total. Ficam vendo partes da realidade, ficam vendo partes que lhe convêm. A gente vai falar do Urano depois, porque o Urano ele vai ter uma importância na lua cheia. Vocês vão ver o que é. Eu tenho na minha cabeça que o Urano ele é a resposta para isso aqui, para essa desconstrução. E observem, né? Eu já tinha falado num vídeo anterior, enfim, Plutão, Júpiter e Saturno retrógrados. Urano, ele está segurando as pontas dessa galera aqui. Urano, ele está trazendo perspectivas de novo, né? Do novo mundo. Não o novo normal, entre aspas, né? Como querem nos oferecer, mas um novo mundo. Uma nova era, uma era aquariana. Ele já vem mostrando. E aí, no caso, ele aqui na casa 10 do mundo, ele é a nova norma. É Urano quem é a nova norma. Não aceitem qualquer coisa que os podres poderes tentem oferecer. No entanto, Urano, ele não está disponível para todos. Ele está disponível, por exemplo, para Mercúrio. Aqueles que correm atrás da informação, aqueles que investigam, aqueles que procuram ocupar a mente, estão conseguindo ver. A massa, por exemplo, a Lua, não vê Urano. Não há contato aqui da Lua com Urano, por exemplo. Mas Mercúrio vê. E aqueles que se interessam pelos seus assuntos têm capacidade de enxergar. Isso está plenamente favorecido. Quem quer correr atrás de informação, consegue. Aquela questão que a gente vinha falando anteriormente da coisa das fake news, né? Aqui a gente vê, por conta do trígono entre Mercúrio e Netuno, há uma suavização da questão, né? Uma tentativa de suavizar.
um correr atrás do tempo perdido, né? Um olhar para o quanto fomos ludibriados, ok? E todos, sem exceção, caíram no conto, em algum tipo de conto, se a gente for parar para verdadeiramente olhar para trás. Isso vai ficar bem claro com esse eclipse, com esse start aqui. Foi dado um start em alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Grau 0 de Câncer. Quando esse grau 0 ele for trabalhado por quadratura aqui pelo Marte entrando em Áries, na próxima semana, ele entra no dia 28. Quando ele chegar aqui ao grau 0, ele vai dinamizar as questões do eclipse, ou seja, ele vai trazer ainda mais revelações. A Vênus, ela está aqui fazendo um contato suavizador com a grande conjunção. Ela vem oferecer um convite de revisão, tá retrógrada, um convite de revisão dos nossos interesses de consumo, os nossos desejos. Tem aqui no ar um convite para aqueles que desejem rever, revisar o quanto que a sua mente é trabalhada para consumir. Isso não significa que a gente não vá consumir nunca mais, que o comércio nunca mais vai abrir, nem coisa parecida. Há somente uma chamada para que a gente perceba o quanto, de repente, não estamos sendo trabalhados para desejar certas coisas que não tem lá tanta relevância. A Vênus, ela não está aqui impedida, amarrada nos seus desejos. Ela só está querendo travar contato com aquilo que é verdadeiramente necessário. Só está querendo entender, ter uma compreensão melhor da realidade. O consumo consciente, inclusive, ele pode ser uma ferramenta para trabalhar essa questão aqui da grande conjunção. Por que não? A questão da abertura do comércio, como é que você pensa em abrir comércio num cenário de Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado em Câncer ainda por cima. Percebam que existe aqui uma forçação de barra, né? Os poderes eles estão forçando a barra. Não há uma intenção em ver os interesses das pessoas, por exemplo. Urano, sim. Urano tem uma intenção benéfica por trás. Inclusive, eu diria, né, que o comércio online ele está altamente favorecido. Se as pessoas elas têm verdadeiro desejo por algo, podem até ver alguns atrasos na entrega das encomendas, mas vão ter acesso àquilo que desejam. Não é essa a questão. Não está sendo questionado o desejo verdadeiro e genuíno por termos coisas belas, por termos acesso à informação. Nosso desejo pela educação, por saber mais. As pessoas podem estar, inclusive, fazendo
pesquisas a respeito de lugares interessantes que gostariam de visitar num futuro, enfim. Isso não está sendo verdadeiramente questionado. A questão é quais são os interesses por trás e quais são os interesses de normalizar uma questão que deveria ser momentânea, digamos. Vamos para o mapa da lua cheia. Vocês vão ver como é que a coisa se desenvolve. Eu vou falar do eclipse a partir de uma perspectiva pessoal num vídeo específico, tá? Que eu vou fazer sobre o eclipse do dia 5 de julho. A gente tem aqui a lua eclipsada na casa 7 do mundo, fazendo oposição a Sol e Mercúrio na casa 1. Mercúrio e Sol juntos, o Sol aqui ele vai dar ênfase a tudo que o Mercúrio tem para trazer. Na data da lua cheia ele ainda vai estar retrógrado. Eles vão trazer luz para algo que vai impactar o caminhar das pessoas. Casa 1. Aqui na lua cheia, a gente já pode começar a conversar sobre o germe do sair de casa. Marte já vai estar em Áries, domiciliado. Já vai ter trabalhado o grau 0 de Câncer. Vai ser importante também olhar quando ele estiver em 13 de Áries, porque ele vai fazer quadratura com o grau aqui do eclipse, 13 de Capricórnio. Esse triângulo aqui, entre a oposição de Sol e Lua, quadratura com Marte, cria uma tensão entre aqueles que conseguem ver e aqueles que não conseguem ver. As pessoas que estão aliadas a Mercúrio, elas vão enxergar N dicas que a realidade vai dar, que os dados vão trazer, nós teremos dados, né, para comprovar. As pessoas elas vão enxergar que há uma abertura para a gente começar a pensar como é que vai ser o nosso novo movimento. Como é que serão os nossos movimentos? Uma parte não vai conseguir enxergar. No entanto, como a Lua está na casa 7, é possível que ela tenha necessidade de fazer aliança com certas pessoas daqui, da casa 1. Algumas pessoas da casa 1, elas vão ser influenciadoras, né? Elas vão influenciar as ideias de uma massa. Então é importante a gente ficar atento a qualquer tentativa, né, de influência mental, seja ela positiva ou negativa. É interessante, na verdade, a gente procurar sair de uma dualidade, porque fundamentalmente os interesses das pessoas são os mesmos. Eu observaria, né, uma tentativa das autoridades de impactar de alguma forma o movimento das pessoas. No cenário de Marte em Áries, né, eu vou falar sobre essa entrada do Marte em Áries e os movimentos dele num vídeo específico. Eu acho que nesse cenário aqui,
vai ser muito difícil segurar as pessoas em casa. Eu diria que o chamado do alto, ele tem uma janela para acontecer. Você entende ou não entende. Nesse caso, não vai ter um meio termo. A chamada para a interiorização, ela é real. Mas uma vez, quando a gente entrar na alunação de Leão, com o cenário de Marte em Áries, eu acho realmente difícil conseguir segurar alguém em casa. Só que a gente não vai ter esse cenário por causa de resistências somente. A gente vai ter esse cenário por causa de esclarecimentos, né? De revelações, de notícias. Notícias positivas envolvendo a questão sanitária e notícias mais impactantes a respeito de ações em geral, ações do passado, e também podemos pensar em ações projetadas para o futuro, um futuro que atinja as pessoas, uma vez que o Marte está aqui na casa 11 do mundo. Uma questão que é interessante nessa lua cheia aqui, a grande conjunção, ainda retrógrada, está na casa 8. Casa 8, casa natural de Escorpião. Aqui, os contatos que essa grande conjunção faz, né? A gente tem essa oposição aqui com o Sol e o Mercúrio. Eu acho extremamente difícil segurar qualquer tipo de informação que venha. Eu acho que a partir desse eclipse aqui é uma enxurrada de informações, que por estar aqui na casa 8 eu diria que é uma enxurrada de lama, ok? Lama pura, vindo à luz, não vai ter como segurar. Por quê? Quem estava segurando ainda alguma coisa? Urano. Urano não está mais aqui fazendo contato com a grande conjunção. Urano, ele está fazendo sextil com Mercúrio e Sol, está fazendo trígono com a Lua. Os aspectos uranianos, os ideais uranianos, para aqueles que têm olhos de ver, eles são respostas, são suavizadores, são soluções, eu diria até, para que a gente possa poder projetar um outro semestre diferente. Eu tenho na minha cabeça que esse segundo semestre é uma realidade totalmente diferente do que a gente viu até então. Claro que a gente não pode esperar por uma dissolução mágica das coisas. Não vai ter nenhuma mágica aqui. No entanto, teremos dados concretos que vão facilitar a nossa movimentação. Quando o Mercúrio, a partir de 11 de julho, ele retomar seu movimento direto, isso vai ficar ainda mais claro. Haverá uma tentativa dos podres poderes de manipular as percepções que as pessoas têm das informações que vão receber. Não vai adiantar.
Sem o contato do Urano aqui, eles se desconstroem sozinhos. Eles aqui na casa 8 do mundo, é você chegar ali e dar um peteleco para ver uma desconstrução. O tempo que a grande conjunção vai permanecer retrógrada é o tempo, digamos, de uma desconstrução final. Quando todos retomarem o seu movimento direto, especialmente quando Júpiter e Saturno entrarem definitivamente em Aquário, a gente já tem uma outra realidade. Mas observem, é uma outra realidade para aqueles que estão acordados, para aqueles que despertaram de um sono profundo. Porque atentem para uma coisa. A gente tem aqui o contato do Netuno com os podres poderes, que eu digo que aí pode haver uma tentativa de dizer para as pessoas que não é bem assim, né? E também há um contato do Netuno com o Sol e Mercúrio. Aquelas pessoas que se recusam a enxergar, elas podem se refugiar no reino de Netuno. Elas podem se refugiar numa ilusão, uma fuga da realidade, né? Netuno na casa 10 do mundo. Um não querer ver. Eu não quero ver, então eu vou mergulhar no mundo fantástico de Bob. A gente vai ter uma parcela da população que vai fazer isso. Os ideais aquarianos e a realidade aquariana que vão se apresentar até o fim do ano estarão disponíveis para um número de pessoas. Esse número de pessoas ele pode aumentar porque há com a questão aqui dos influenciadores que eu tinha falado, tá? Não é que as pessoas elas estarão mais influenciáveis, não é isso. É porque elas verão pessoas que amam, que reconhecem, né? Eu tô falando de pessoas íntimas porque a gente tá lidando aqui com Sol e Lua, tá? O Mercúrio aqui como o informante pode ser uma pessoa um pouquinho mais distante, mas ainda é alguém que faz parte de uma intimidade da pessoa, né? Mesmo que seja aquela intimidade do seguidor, digamos, né? Seguidor de internet, essa coisa assim, tudo bem. Algumas pessoas elas vão ser influenciadas por levar outras em consideração. Eu levo em consideração as ideias do Beltrano. Então, de repente, pode ser que o Beltrano ele esteja com a razão. Então, eu vou ver o que o Beltrano tem a dizer. Alguma coisa desse tipo. No entanto, existe espaço, né, para fuga da realidade. E não é porque a realidade ela vai estar mais sombria ou coisa do tipo, é justamente o contrário, existe aqui luz, né? Especialmente quando o Sol estiver domiciliado em Leão, é entrada de luz, né? Ele vai ser acompanhado pelo Mercúrio, entrada de luz na temporada de Leão, na lunação de Leão. Só não vai ver quem não quer. É importante a gente pensar no seguinte: as pessoas elas ficam, né, falando essa história de era de Aquário, a nova era e coisa e tal. E aí quando tem a oportunidade nas mãos de fato fazer algo de diferente, saem correndo para os centros comerciais para bater perna, porque não conseguem olhar para si. Não conseguem passar um período olhando para o próprio umbigo, para ver suas próprias questões. Aí depois reclama. A questão não é o consumo em si.
A questão é o não querer se olhar. São coisas diferentes. Mas as pessoas, elas inventam mecanismos de fuga. E os poderes sabem muitíssimo bem disso, né? Sabem mexer muito bem com isso. A questão da era de Aquário, né, que está se fazendo cada vez mais presente, nós vamos nos sintonizar com uma era de Aquário verdadeiramente voltada para o coletivo, voltada para os interesses do coletivo, ou nós vamos nos sintonizar com uma era de Aquário em que ainda teremos uma meritocracia, mas essa meritocracia ela vai estar com uma outra roupa. É uma pergunta que a gente tem que se fazer até dezembro. Tem tempo ainda para pensar, para refletir, porque quando chegar dezembro, a escolha já vai estar feita. A escolha do coletivo, ela tem uma grande interferência. Nós somos co-criadores da nossa realidade. A escolha do coletivo, ela vai depender do que hoje, nesse cenário aqui da alunação de Câncer, as pessoas estão dispostas a ver. Muito vai ser revelado sobre nós mesmos, na nossa intimidade, e também sobre o mundo. O palco do mundo, a gente pode dizer que a cortina do palco do mundo, ela vai cair, mostrando tudo, mostrando quem está nos bastidores, mostrando quem é que está ali de frente para o palco, né? As máscaras caindo, todo tipo de máscara caindo, né? Entenda-se bem. E ali sem cortina, com os holofotes em cima. E as pessoas, elas vão ter que tomar uma decisão. Nós temos nas mãos a possibilidade de criar um futuro grandioso. Para isso, a gente precisa permitir essa desconstrução aqui da casa 8. Aqui, sem o Urano, é desfacelamento total. O Urano era a única coisa que estava segurando ali a grande conjunção. Como eu falei, vai bastar dar um peteleco. Cabe a nós, né, a escolha de ver ou de não ver. Os assuntos que a gente estava abordando nos outros vídeos das lunações, eles vão se somando, tá? A gente está chegando num crescendo. E pode-se dizer que essa lunação, né, é uma lunação bastante poderosa, com 2 eclipses, né? Um eclipse no início, dando start, um eclipse no seu auge. A gente pode esperar realmente mudanças interessantes. Tô chamando de interessante para ser mais conservadora, né? Ok? Eu vou ficando por aqui então, agradeço aos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.